Queridos pais, seja com vocês. Eu quero convidar você a refletir comigo numa verdade que nos é entregue no Salmo de número 116, mais especificamente no versículo 15, que assim declara: Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Seguramente o medo da morte tem assolado toda a humanidade nesses dias. Nem mesmo homens como o salmista estão isentos do medo da morte. No versículo 3, ele declara que os laços da morte o cercaram e ele está angustiado, ele está atribulado, ele está triste. Mas à medida em que esse salmo é composto, o Espírito Santo conforta o coração do salmista e no versículo 15 nos é entregue uma verdade muito apropriada para os dias que nós estamos vivendo. O versículo 15 nos diz que aos olhos do Senhor é preciosa a morte dos seus santos, ou seja, é preciosa a morte daqueles que foram separados para Ele, daqueles que têm um compromisso, uma aliança com Ele. Mais à frente, Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, ele vai bradar: onde está, ó morte, o teu aguilhão? E ele vai concluir dizendo: tragada foi a morte pela vitória. Ele está se referindo ao sacrifício de Cristo na cruz e à sua ressurreição. Por isso, precisamos refletir sobre duas coisas importantes. Em primeiro lugar, precisamos analisar a nossa vida e ver se nós somos reconciliados com Deus através do sacrifício de Cristo. Se nós estamos incluídos nesse grupo de pessoas que a Bíblia chama de santos. Nesse grupo de pessoas que a Bíblia fala e declara que foram separados para ter compromisso com Deus. Mas em segundo lugar, nós devemos nos alegrar se nós estamos reconciliados com o Pai através do sacrifício, dos méritos, da ressurreição do Filho. Nós devemos ser consolados por essa verdade, que a morte do povo de Deus, que a morte dos seus filhos e filhas é preciosa aos seus olhos, não passa despercebida aos seus olhos. Mesmo que nós sejamos assolados, assim como foi o salmista, com o medo da morte, não devemos aceitar, não devemos sucumbir a este medo, mas devemos ter o nosso coração confortado, encorajado, em saber que o Senhor cuida de nós em todas as áreas da nossa vida, que Ele está zelando por nós, que Ele está providenciando tudo o que chega até nós e que mesmo que a morte chegue, mesmo que a morte nos alcance, que isso não passa despercebido aos seus olhos, que nós não devemos temer a morte, que nós não devemos olhar a morte como o fim da nossa existência, mas se nós fomos reconciliados com Deus, com o Pai, através do Filho, Ele estará conosco, reputando a nossa falta, reputando a nossa morte, a nossa ou dos nossos familiares queridos, que também têm compromisso com Ele. Ele estará olhando com pesar, porque é preciosa aos seus olhos a morte dos seus santos. Deus aplica essa palavra aos nossos corações. Amém.